galera do Colégio Dom Felipe, tudo bem? Aqui é o professor André. Hoje nós montamos uma aula especial para vocês. Hoje é nossa atividade prática. Essa aula é voltada para o 8º ano do ensino fundamental. O tema da aula, nós vamos falar sobre os ossos e sobre a composição desses ossos. Falando um pouco sobre a importância dos ossos para a gente, os ossos servem tanto para proteção, como por exemplo os ossos da cabeça e também a caixa torácica, vão proteger os órgãos que nós temos internamente. Fora isso, o osso também é importante para a movimentação do nosso corpo e para a produção da célula sanguínea. Haja vista que na própria medula óssea vai ser produzido as células do sangue. Fora isso, nós temos também outros aspectos como reserva de sais minerais e tudo aquilo que nós já trabalhamos nas nossas aulas teóricas. Falando sobre a composição dos ossos, a parte de minerais, que é a parte inorgânica, e a parte orgânica, nós vamos ver na composição de forma prática. Então, o objetivo dessa aula nada mais é do que provar para vocês qual que seria a composição do osso. Por motivos de uma ética profissional, nós vamos trabalhar aqui com osso de frango, osso de galinha normal, que é aquilo que é consumido no dia a dia de vocês. Inclusive, essa atividade prática pode ser feita em casa. Quando for utilizar a chama, é interessante ter sempre o cuidado e trabalhar com um adulto. Para fazer essa prática, nós vamos utilizar alguns materiais. Aqui nós temos um becker, que pode ser para vocês um copo comum, um frasco. Aqui nós utilizamos uma lamparina, né? Esse aqui é um cadinho com um pouco de álcool, mas vocês podem utilizar o fogão de casa mesmo. Utilizaremos 2 ossos, esse osso é osso de galinha cru, tem que ser cru, e um pregador. Fora isso, nós utilizaremos também vinagre, tá? Que a gente conhece como ácido acético, a parte química, o nome químico dele é ácido acético, mas vocês conhecem como vinagre. Qual que é o procedimento dessa prática? Basicamente você vai ter que pegar um desses ossos, você vai colocar em um frasco e vai cobrir e vai inserir o vinagre. Você vai colocar lá, pega o osso e depois coloca lá o vinagre e você vai colocar uma quantidade de vinagre suficiente para cobrir todo esse osso. Logo após isso, você vai deixar esse frasco aqui por uma semana. Tá? Por 7 dias você deixa esse osso em descanso, em repouso. O segundo osso, você pode pegar um fogão de casa. Aqui eu vou utilizar a lamparina, vou colocar aqui o etanol. E você vai pegar ali com um pregador, para ter segurança, para evitar a chama. E vai pegar esse osso e vai esquentar na chama do fogão. Você vai aquecer ele. É interessante você aquecer sempre a parte do meio desse osso. Eu vou esquentando, tá? Eu vou aquecendo. Depois de aquecer o osso, nós vamos ter aqui uma característica dele. Aí nós vamos fazer uns testes para vocês entenderem como funciona esse processo. Como vai levar 7 dias esse outro osso aqui, vai ficar no vinagre, eu já preparei, já deixei aqui por 7 dias, só vou retirar o vinagre para nós fazermos a nossa análise. Então, esse osso ficou por 7 dias ali em repouso e esse aqui eu aqueci. Bom, como que vai ficar o osso que foi aquecido? Eu vou fazer um movimento, eu vou primeiro pegar esse osso aqui que eu acabei de deixar, que é um osso cru, e vou fazer esse movimento com o osso. Ó. Vocês vão perceber que por mais que eu tente fazer a maior força aqui para tentar quebrar esse osso, é difícil de eu quebrar. Vocês podem tentar em casa e tentar quebrar o osso cru, o osso normal, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele osso que eu aqueci. Esse osso aqui foi o osso que eu esquentei no fogo. Na hora que eu fizer o mesmo movimento com a mesma força, ele vai quebrar. Tá? E daqui a pouco eu explico para vocês por que isso ocorre. E vou pegar agora o osso que eu deixei no vinagre. Esse osso que eu deixei no vinagre, ó, olha a ponta dele. Ó, ele vai ficar totalmente flexível. Ó, eu consigo movimentar ele e ele fica mais flexível. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque no osso nós temos a parte mineral vão ser os sais minerais, vai dar a dureza para esse osso, e nós temos o que nós chamamos de colágeno. Esse colágeno ele vai dar a flexibilidade para aquele material. Então o osso tem que ter uma porcentagem correta de sais minerais e uma porcentagem correta de colágeno. Vou pedir que vocês pesquisem, porque isso é uma parte fundamental para o nosso relatório. Os sais minerais vai dar a dureza.
Quando eu aqueço o osso, o que acontece com o colágeno que está aqui dentro? O colágeno, como ele é uma proteína, ele vai desnaturar. Professor, o que significa desnaturar? Desnaturar é quando ele perde a sua função. Eu aqueci, toda vez que você aquece alguma coisa, se você tiver uma proteína, ela desnatura. Exemplo desse caso é quando você tem febre. Quando nós temos uma febre superior a 39 graus Celsius, 40 graus Celsius, que é uma febre alta, as proteínas do seu corpo vão perdendo a função. Essa é uma parte teórica que nós temos ali. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar sobre desnaturação de proteínas. E, nesse outro caso, o ácido que nós temos aqui é o ácido acético. O ácido ele vai atacar os sais minerais que tem no osso. Ele vai retirar todo o cálcio e os sais minerais que tem. Ou seja, vai sobrar apenas o colágeno. E uma porcentagem de sais, é óbvio que ele não retira totalmente. E por isso que ele vai ficar totalmente flexível. Então, a dureza que seria necessária nesse osso, ele vai perder por conta do ataque ácido. Qual que é a conclusão dessa prática? A conclusão dessa prática é que a composição dos ossos ela tem que ser perfeita. Ela tem que ter uma porcentagem de sais minerais e ela tem que ter uma porcentagem de compostos orgânicos, no caso do colágeno. Aonde nós podemos trazer isso para a nossa vida? Por exemplo, no caso das pessoas, principalmente as mulheres, na maioridade, elas vão, de uma certa forma, por conta da alteração hormonal, perdendo a quantidade de cálcio dos ossos. Esse osso vai ficando mais poroso. Isso é uma doença que nós estudamos na parte teórica, chamada de osteoporose. E essa doença acaba afetando a composição dos ossos. Outra coisa importante é a parte do colágeno. E isso interfere num fator que eu sempre falo para os alunos. A ciência não é só para tirar notas, é para nós entendermos o nosso próprio corpo. Então a alimentação é fundamental. Uma alimentação balanceada, com sais minerais, com a parte orgânica, com todas as proteínas que nós precisamos para ter uma saúde completa. Tendo em vista isso, peço que vocês continuem estudando, continuem lendo sobre o assunto, falem nessa conclusão sobre toda a parte da alimentação e a importância dos ossos para nós. Bacana? Então, até a próxima aula e um abraço a todos.